Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Todos os dias eu tenho trazido um devocional especial para você, para que você possa meditar na palavra de Deus, aprender, amadurecer e crescer espiritualmente. Amém? Por isso, se você gosta de conteúdos assim, de ensinamento, que traz direção, que faz você raciocinar, com certeza eu vou pedir para que você se inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe. Amém? O tema do nosso devocional de hoje é a luta contra o pecado. É isso mesmo, queridos. A luta contra o pecado. E nesse tema, nós vamos estar tirando ali 3 direcionamentos importantes para que nós possamos vencer essa luta contra o pecado. Esse pecado que todos nós temos ele enraizados dentro de nós, no nosso corpo, e que todos os dias nós temos que lutar contra esses pecados. Amém? Então, nós temos que ter aqui um ensinamento, um direcionamento, uma conscientização. O que é uma conscientização? Eu estar ciente, ter conhecimento do que esse pecado habita dentro de mim, mesmo eu sendo cristão. Pastor, mas mesmo eu sendo cristão, eu continuo pecador? Sim, você continua pecador. E a partir do momento que você se torna cristão, você entra numa batalha contra o pecado. Amém? E eu quero poder trazer esse direcionamento para você, mas eu peço você mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Amém? Vamos para o nosso primeiro texto, nosso texto base desse devocional de hoje, que está lá no livro de Romanos, capítulo 7, verso 18 a 20. Romanos, capítulo 7, verso 18 a 20, vou colocar na tela para você, e você vai poder acompanhar junto comigo. Diz assim: Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Amém, queridos? Esse é o nosso texto base. E diante disso, nós temos que ter aqui uma conscientização primordial, principal, que é de quando nós nos convertermos, tá? Quando aconteceu a nossa conversão, queridos, imediatamente nós somos colocados num campo de batalha, ok? E ali nós iniciamos uma guerra que se seguirá até o fim das nossas vidas neste mundo, ou seja, ou com a nossa morte ou com a vinda de Cristo, ok? E esta é a guerra, e esta guerra é contra o pecado, é contra o pecado. Somente os salvos, queridos, travam esta batalha. Pastor, só os salvos travam batalha contra o pecado? Sim, queridos, só os salvos. Só aqueles porque confessaram Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Quando não éramos filhos de Deus, não oferecíamos resistência ao pecado. Pelo contrário, Jesus disse que éramos escravos dele e por isso sempre o serviríamos. Olha o que diz, por exemplo, que de João capítulo 8, verso 34. Reforça isso que eu acabei de dizer sobre o que Jesus disse, né? Olha só. Olha o que Jesus respondeu. João capítulo 8, verso 34 diz: Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, quando nós servíamos o mundo, quando nós não éramos ainda filho de Deus, né?
simplesmente nós não tínhamos nenhum tipo de resistência, nós apenas praticávamos o pecado sem nenhum tipo de culpa, né? Sem nenhum tipo de direcionamento, simplesmente porque nós, no tempo que servíamos o mundo, nós entendíamos que aquilo ali era algo normal, natural, né? Beber, fumar, se prostituir e todo outro tipo de mal era algo normal, né? Mas quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e nós nos convertemos ao Senhor, isso traz uma conscientização e faz o quê? Faz com que nós vemos romper com a escravidão do pecado, ok? Então, no momento da nossa salvação, Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Ele rompeu com aquilo e nos fez seus servos, e passamos então a ter o pecado como nosso inimigo, ok? E muitos crentes, queridos, eles ignoram esse fato e não parece estar numa guerra. Existe um livro chamado A Guerra pela Verdade, do pastor John MacArthur, tá? Numa passagem dele lá, ele diz assim: hoje, boa parte da igreja visível parece imaginar que os cristãos devem estar numa diversão e não numa guerra. E é verdade, né? Tem muitas pessoas que acham que ser cristão é um passeio num parque, né? Como se eu estivesse passeando lá no Beto Carreiro World, como se eu estivesse no Hop Hari, como se eu estivesse num parque de diversões, enfim. E não é isso. É uma guerra, né? Porque abre essa conscientização dos pecados que eu e você cometemos. Então existe uma conscientização ali. E se somos verdadeiros cristãos, queridos, estamos numa grande batalha, e esta é uma batalha que requer nossa constante atenção, essa luta contra o pecado. E ainda que não sejamos mais escravos do pecado, nós não estamos mais acorrentados ao pecado, o pecado ele continua habitando em nós. Como ele ainda habita em nós, ele quer exercer o seu domínio, né? Ele quer exercer o seu domínio. E nessa batalha, nosso inimigo não está longe, não está distante. Ele está perto de nós e dentro de nós, na nossa carne. Daí você vem aquela pergunta: tá, pastor, eu entendi que o pecado está dentro de nós, que é um inimigo, que é uma luta constante, que é uma que o cristão ele tem que ter essa conscientização de que ele está numa guerra contra o pecado. Mas como que ele pode obter vitória nessa luta contra o pecado? Então aqui vem 3 direcionamentos que eu quero trazer para você, queridos. Eu quero trazer para vocês, para que você possa vencer, obter vitória contra nessa luta contra o pecado, para que você possa vencer essa luta sempre, ok? Primeiro, queridos, primeiro passo, primeiro conselho que nós vamos trazer aqui para que nós possamos vencer essa luta contra o pecado é termos a consciência de que essa luta contra o pecado ela existe. Essa batalha, essa guerra, ela existe. Ela não é algo que surgiu na mente dos evangélicos, não. Tá? É algo que existe. Vou mostrar para você. Livro de Gálatas, capítulo 5, verso 17, algo bíblico, tá? Que vai trazer essa conscientização. Olha só. Gálatas, capítulo 5, verso 17. Diz assim, ó: pois a carne deseja o que é contra o espírito em letra maiúsculas, referindo ao Espírito Santo. O espírito, o que é contra a carne. Eles estão em conflito, um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha só que importante essa conscientização. Eu tenho o pecado, que é o desejo da carne, e eu tenho o Espírito Santo. Em nenhum momento, queridos, ali fala que eu vou fazer
aquilo que me der vontade, mas aquele que eu mais alimentar, vamos dizer assim. Porque a carne que vive em mim, o desejo da carne, ela quer fazer o que é errado. O Espírito Santo que vive em mim, ele quer fazer aquilo que é o objetivo dele, a santificação. Sendo assim, nós não fazemos o que nós queremos, mas o que a carne pede ou o que o Espírito Santo pede. Nós temos que tomar um posicionamento. Por quê? Porque o Espírito e a carne, eles estão em conflito, estão numa batalha, numa guerra dentro de você, para que você possa aí vencer, né? Claro que ali vai existir uma questão de sensibilidade, uma questão de quem que você vai ouvir, ok? Mas vamos prosseguindo e para aí vai ficar mais fácil de você entender, ok? Então nós não podemos ignorar, queridos, que existe uma luta, uma guerra, uma batalha. Nós não podemos ignorar esse inimigo. Nós não podemos achar que não temos esse inimigo, já seja tem Jesus, agora tudo lindo e maravilhoso. Não. Você não pode simplesmente ignorar o inimigo, tá? Não podemos de forma alguma achar que é uma luta fácil. Quando um crente não tem consciência, queridos, dessa luta ou dessa batalha e não reconhece a sua dificuldade, mas encara a vida cristã como um mero estilo de vida que escolheu para si, ele vai perder essa batalha. Porque embora, queridos, o cristianismo, né, o andar com Jesus seja um estilo de vida, mas um estilo de vida responsável, onde ele não ignora as possibilidades, né, as possibilidades dele cair. Ou seja, o estilo de vida do cristão ele tem que estar sempre vigilante para que ele possa sempre andar em vitória, ok? Então a sua vida então não reflete o caráter de Deus e Deus não é glorificado se você ignora o pecado, ok? Deus não é glorificado pelo seu estilo de vida. E, infelizmente, amados, nós vemos muitos que se dizem seguidores de Cristo, se dizem cristãos, né? E que não demonstram estar numa batalha. Desejam apenas um evangelho que ofereça muito entretenimento, muita distração, frases de efeito, música, diversão. E é o que nós estamos vendo, né? Alguns desejam apenas um evangelho, o que eles chamam de evangelho inclusivo, né? Aceita todos da forma que está, vivendo o mesmo pecado. E, infelizmente, tem existido muito isso. E a Bíblia não diz isso, queridos, né? A Bíblia, ela não é o cristianismo, ele não é um grupo inclusivo. Ele é um grupo de pessoas que renunciam às suas práticas pecaminosas para viver o que Deus quer. Ok? Então, esse negócio de evangelho inclusivo é muito perigoso. Por quê? Porque eu vou repetir. O evangelho inclusivo, ele diz para você, venha do jeito que você está e você pode continuar bebendo, fumando, se prostituindo, fazendo tudo que der na tua cabeça. Ok? Tudo é inclusivo, as formas de vida, as formas de relacionamento, forma de amor, tudo é permitido no evangelho inclusivo. No evangelho no evangelho cristão autêntico venha do jeito que você está e renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Amém? Vamos ver aqui, queridos, também um texto muito importante para o nosso entendimento, é o livro de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14, aonde Jesus, através de uma passagem, ele explica muito bem que o evangelho, né, ele não é essa inclusão ou esse passeio no parque, como muitas vezes a gente acabou de dizer aqui, que existe por aí. Olha só o que diz o livro de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Olha só. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta
e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Ou seja, o que eu acabei de dizer aqui é o que Jesus já dizia há mais de 2000 anos atrás. Não existe um evangelho inclusivo, mas sim o evangelho de simplesmente renunciar a si mesmo e seguir a Jesus. Por quê? Porque seguir a Jesus significa você andar numa linha estreita, significa você renunciar à sua carne, o seu eu, os desejos que você tem. Porque por mais que você se torne cristão, queridos, existe dentro de você o pecado. Então existem desejos, existem vontades, existem muitas vezes situações que querem levar você para o pecado. Mas o que faz você vencer a luta contra o pecado realmente é essa conscientização do que realmente Jesus nos ensinou. Renunciar a si mesmo, passar pela porta estreita, porque são poucos os que vão entrar por ela, ok? Portanto, não se passa por este caminho como um passeio no bosque, tá? Passa-se sim com os olhos bem abertos, vigilantes, observando minuciosamente para não sermos surpreendidos pelo inimigo. O segundo passo, o segundo conselho, queridos, que eu quero dar para você, para que você possa andar em vitória nessa luta contra o pecado, é necessário que você seja sensível ao Espírito Santo. Tá? Jesus Cristo, queridos, lá no livro de João, capítulo 14, verso 16, ele faz uma promessa para nós, né? Essa promessa é importante para que nós possamos entender que nós vamos ter uma ajuda. Nós não basta você ter consciência, você precisa de uma ajuda, porque a nossa carne é fraca. O próprio Jesus Cristo, ele disse, a nossa carne é fraca, né? Então, para isso, nós temos aqui uma ajuda. Que ajuda que é essa? Vamos ver? Livro de João, capítulo 14, verso 16, diz assim, ó: E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro que esteja com vocês para sempre. De quem que Jesus estava dizendo aqui? A promessa do Espírito Santo, queridos. A promessa do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz em nossas vidas? Dentro do mesmo capítulo de João 14, agora no verso 26, uma das coisas que o Espírito Santo faz dentro de nós é isso aqui, ó. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Olha só. Então, queridos, nessa batalha contra o pecado, nessa luta contra o pecado, essa ajuda é muito importante, tá? É muito importante. Quando somos lembrados daquilo que temos aprendido, é para que pratiquemos e assim não soframos derrota. Por isso, não devemos ignorar a lembrança que o Espírito Santo nos faz. É muito comum quando você está ali, muitas vezes, sendo tentado pelo pecado, você ali tendo os desejos da carne, o Espírito Santo ele vem lembrar o que ele ensinou, o que Jesus ensinou. O Espírito Santo, ou seja, ele não está na sua vida simplesmente ali por estar. Ele muitas vezes vai te incomodar, vai te lembrar, vai trazer na sua mente para que você possa realmente ser lembrado, né? Ser tocado e você tomar ali uma decisão, um posicionamento, ok? Por isso, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,19, ele tem um trecho desse verso, né? Nesse verso, 1 Tessalonicenses 5,19, que diz assim: Não apagueis o Espírito Santo, tá? E como que eu apago o Espírito Santo? Eu apago o Espírito Santo simplesmente ignorando o agir dele na nossa vida. Quando ele nos traz a mente, quando ele nos traz a direção, quando ele traz aquele incômodo do que o que nós estamos vivendo é errado, ele traz aquilo e você ignora e simplesmente segue o desejo da carne.
Isso faz com que nós venhamos apagar o Espírito Santo. Agora, se eu der ouvidos ao Espírito Santo, né, essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, essa sensibilidade que todo cristão tem dessa lembrança que é trazida na mente dele, desse incômodo que o Espírito Santo traz, com certeza você vai andar em vitória nessa luta contra o Espírito Santo, ok? Outra ação do Espírito Santo, amados, ele é registrado no livro de Romanos, capítulo 8, verso 16, que diz assim: olha outra função, outra ação, né? Outra ação do Espírito Santo em nossas vidas. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, existe ali uma ação importante do Espírito Santo em nosso favor. E nesse contexto desse versículo, o apóstolo Paulo está falando da nossa adoção na família de Deus. Ou seja, dessa conscientização, olha, você agora não é um qualquer, você agora é filho de Deus. Né? Então ele está dizendo que agora somos seus filhos e que esta adoção é tão verdadeira que o Espírito Santo testemunha dentro de nós, em nosso favor, afirmando o direito que temos de ser tratados como filhos de Deus. Isso implica que Deus não deseja que nós esqueçamos de nossa identidade. Pelo contrário, Deus ele sempre traz esse alerta para que você saiba quem você é agora. Agora eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e o Espírito Santo testemunha dentro de mim de que eu sou filho de Deus, tá? Temos a consciência constante dessa nossa nova identidade, ajuda-nos em nossa luta contra o pecado. Quando o pecado quer exercer seu domínio sobre nós, devemos lembrar de que somos filhos e devemos ser santos como Deus, o nosso Pai, é santo. Amém? Como filho de Deus, que nós devemos expressar o caráter, devemos brilhar a luz de Deus que reflete em nós. Nós temos que glorificar a Deus com o nosso estilo de vida, de santidade, de obedecer essa sensibilidade que o Espírito Santo traz, esse direcionamento que o Espírito Santo traz. Porque o Espírito Santo vai falar com você, mas a carne vai dizer o contrário. A carne vai dizer para você, não, isso é normal, não tem nada a ver, você pode fazer, só hoje, não tem nada a ver, Deus vai te perdoar. E você vai lá e cai e faz o desejo da carne. Não caia nessa historinha do nada a ver, queridos, tá? Porque eu sempre até brinco dizendo que a palavra nada a ver é o nome de um demônio. Nada a ver, é um demônio falando na tua orelhinha lá, nada a ver, nada a ver, pode fazer, não tem problema nenhum, e é mentira do diabo, ok? Então, como filho de Deus, nós devemos expressar o caráter de Deus e devemos brilhar em nós essa luz que vem de Deus, tá bom? Vamos, portanto, querido, obter vitória sobre o pecado. Para obter a vitória nessa luta contra o pecado, é preciso ser sensível ao Espírito Santo. Tem um texto também importante, né? Está em Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios capítulo 4, verso 30. Diz assim, ó: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados no dia da redenção. Queridos, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós, ele nos sela. E esse selo, ele nos mostra que nós fazemos parte da família de Deus. É um demonstrativo, é como se fosse uma placa indicando, ó, filhos do Deus Altíssimo, tá? Então, não é da vontade de Deus que nós venhamos pecar, né? Mas o Espírito Santo, querido, ele não nos deixa pecar à vontade, ele não nos deixa, ele vem nos incomodar. Então, se ele vem nos incomodar, se ele vem agir dentro de nós, é preciso que nós venhamos estar sensíveis à palavra do Espírito Santo, ao direcionamento do Espírito Santo. E sobre isso existe um texto bem interessante, de Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 17. Esse texto, logo na hora que eu estava preparando a mensagem, foi o primeiro texto que Deus me mostrou, e que dentro da mensagem a gente colocou ele aqui,
Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17, ele diz assim, ó: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Bem, queridos? Assim, sejamos sempre sensíveis ao Espírito Santo para que nós possamos vencer essa luta contra o pecado. E por último, queridos, nessa luta contra o pecado, temos a preciosa palavra de Deus, que lá no livro de Efésios, capítulo 6, a palavra de Deus, ela é indicada, né, como sendo a espada do Espírito. Para que serve uma espada se não para atacar? Nós vamos ver que a palavra de Deus, a preciosa palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo venceu Satanás no deserto usando a palavra de Deus. Ele venceu Satanás na palavra de Deus, na própria palavra que Deus deu. Jesus, ele venceu, ou seja, Jesus, que o nosso Deus, o Senhor, ele não nos envia para essa batalha, nessa luta contra o pecado, sem nos dar suprimento. Ele vai dar uma palavra que você pode usar para atacar. Como eu disse, em Efésios capítulo 6, você vai ver a palavra de Deus sendo mencionada como a espada. E a espada é para quê? Para você atacar o inimigo. Ok? Então, um soldado faminto não terá êxito. Por isso, ele nos alimenta com seus preciosos ensinos. Não é sem motivo que Pedro, queridos, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, é o último texto que nós vamos ver hoje, 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, diz assim, ó: Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Amém? Então, não é sem motivo que o apóstolo Pedro escreveu que nós devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado crescimento para a salvação. E sem o ensino, queridos, da palavra, nós sofremos derrota. Nós vamos sofrer derrota. Se não tiver o ensino da palavra, nós vamos ser derrotados. O crente que não tem interesse em aprender está perdendo o tempo todo. Todo o tempo ele vai ficar refazendo o desejo da carne apenas. Tá? E Deus nos deu sua palavra para que possamos lê-la e meditarmos nela. E não somente isto, mas também nos deu a igreja para que possamos ser instruídos. Deus, ele simplesmente, queridos, ele dotou pessoas de dom, né? E você que tem nos acompanhado, nós temos falado muito sobre dons ao meio-dia, nas lives ao vivo, né? Do meio-dia, e a gente tem falado sobre dons. E um dos dons, né? Um dos ministérios, né? Que Deus deu para a igreja, dos 5 ministérios que Deus deu, existe o ministério de mestre, né? Mas não só mestre, todos mestre, evangelista, profeta, pastor, evangelista, eles têm ali o dom de ensinar, de trazer a palavra de Deus para que você possa ser alimentado pela palavra de Deus, né? Ser exortada do meu estado, trazer um ensino, e isso vai dar forças, né? Para que nós possamos seguir firmes nessa luta contra o pecado. Amém, queridos? E temos, portanto, uma batalha, uma luta para travar contra o pecado. Porém, não estamos sós. Deus tem estado conosco, tem nos dado o seu Espírito e também a sua palavra. E crentes verdadeiros estão sempre atentos, apostos como soldados vigilantes. Amém, queridos? Que nós possamos ser vigilantes, pegar essas mensagens, esses conselhos, aplicar em nossas vidas. Se eu estou afastado da igreja, volta para a igreja, para que você possa ser fortificado. Você lendo, meditando, orando na sua casa, você consegue muita coisa. Mas quando você vai para a igreja, você recebe um alimento com muito mais substância, né? Como já diziam os antigos, né? Com mais substância, com mais vitaminas. Por quê? Porque através dos pastores, mestres, profetas, né? Os evangelistas,
você recebe uma palavra diretamente do céu, revelada através da palavra de Deus, revelada ao coração daquele que vai estar pregando ali. E isso vai trazer um direcionamento, uma palavra poderosa. Deus deixou 5 ministérios, queridos, para poder fortalecer a igreja, para fazer com que a igreja pudesse crescer em conhecimento e em verdade e não fossem enganados. E principalmente que na luta contra o pecado o crente vencesse. Hein? Pega essa mensagem, clica na sua vida, curta, comente, compartilha e se inscreva em nosso canal. Amém? Vamos orar, queridos? Poderoso Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós louvamos e adoramos ao Senhor por mais essa mensagem, por mais esse devocional de hoje, aonde nós queremos, meu Pai, pedir ao Senhor que o Senhor sempre venha estar conosco nessa luta contra o pecado. Espírito Santo sempre nos incomode muito nessa luta contra o pecado. Nós queremos e desejamos agradar ao Senhor sempre e queremos glorificar ao Senhor, Pai, com o nosso estilo de vida. Em nome de Jesus, dá-nos um dia guardados e protegidos pelas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.